falando que do ponto de vista econômico, a questão da escravidão na América Latina e América Tropical, ela acontece porque ela é um dos elos de um circuito de capital, que na verdade ele começa, né? Ele tem carência de mão de obra, onde tem terra em abundância, né? Que é a América Latina, mas os centros de decisão e os benefícios, né? Aquilo que é produzido vão para a Europa, né? Então é um circuito que na verdade ele é um circuito muito maior, né? Que o circuito da escravidão, né? A gente fica com a cicatriz aqui, né? E eles ficaram com açúcar, né? E, enfim. Tá, então, eu acho que isso é interessante porque também o Ademir tocou ali, né, mencionou a questão da dependência. A questão da dependência é anterior, crucial e fundamental para a gente entender o Brasil, porque as grandes empresas, tanto da era colonial quanto as que se seguem depois, não têm os centros de decisão no Brasil, né? O Brasil continua sendo, né, um local um repositório de mão de obra barata, né? Eu falo para os meus alunos, uma das grandes contradições, né, do período da visão mercantilista de mundo, né, que vige, que para a riqueza do país ser grande, ele tem que exportar, e para ele exportar, a mão de obra tem que ser vasta e barata, né? Então, um país rico, né, nessa visão mercantilista, é um país com uma população pobre e explorada, né? E, então, isso é evidente, né, característico ali na questão da escravidão, né, mas também na questão do apresamento indígena no Brasil, mas depois também nas outras levas de migração, né, porque esse sistema, né, que se organiza no Brasil, e depois a gente pode comentar, avançar mais no tempo, mas não é difícil de ver as impressões digitais na morfologia das cidades disso, né. Se a gente tem favelas, né, elas acontecem justamente porque já lá em 1850, né, se excluiu a população que não tinha dinheiro do acesso a terras no Brasil, né, e a gente está falando que, basicamente, a partir aí da abolição, as pessoas, né, que são libertas, elas não vão ter onde morar, a não ser em terras irregulares, né, e o fato de morar em terras irregulares vai provocar a suscetibilidade do arbítrio, né, nessas áreas, nessas regiões, né. E só para compartilhar com vocês uma coisa que eu descobri estudando essa questão fundiária, né, que é importante para as pessoas de baixa renda que vivem em ocupações irregulares, que as pessoas têm muito medo de sair de casa porque elas não têm uma garantia legal de que se alguém ocupar a casa delas quando elas estiverem fora, elas vão poder retomar o imóvel. Então, é uma maneira das pessoas ficarem, né, presas à sua condição. Então, Salomão, acho que assim, né, e também acho que tem outra coisa que eu acho que é interessante trazer atenção, né, que é também a questão da desigualdade, né, porque a gente está falando, né, dos nossos 200 anos, né, e uma das coisas que se coloca, assim, o professor João Carlos coloca muito bem no livro, que parece que não se tem nada a comemorar, né, que justamente essa carga ficou tão pesada, né, e hoje em dia se procura refletir sobre isso de uma maneira que tem um resultado paradoxal, né, que é um nada a comemorar. É para filho, viu? Uma grande fazenda. Eu queria complementar ali o que o Agenor disse sobre o Casa Grande Senzala, que para mim, quando eu li, foi talvez a coisa que mais me impressionou no livro, que é a descrição dos desertos verdes de cana-de-açúcar e as pessoas em insegurança alimentar e nutricional. Economista gosta muito de pensar em termos de modelos econômicos, né? E o Celso Furtado chama, né, esse modelo, o modelo agrário exportador. E esse modelo agrário exportador ele tem como marca característica estrutural a insegurança alimentar e nutricional dos seus trabalhadores, né? Isso a gente vê em todos os ciclos, né? Então, tem insegurança alimentar e nutricional no açúcar, na borracha, né? Nas minas, né, no cacau, no café, né? Então, eu acho que esse é um primeiro dado, viu? Ele bom, e assim, né, a questão de passar de pai para filho, você sabe que é muito interessante, né, que eu estudei aí o livro de João Carlos, a questão da fundiária, né, e principalmente ali a passagem das ordenações filipinas ali, né, para um novo regime de terras, né. Então,
Tem uma questão muito interessante, porque na época das donatarias, né, a terra, enfim, era doada, né? Era objeto de negócio, tá? Mas depois ela passa a ser vendida só. Tá? A Lei de Terra de 1850, né, ela impõe a obrigatoriedade da venda do Estado apoiado lá no modelo do Wakefield, que era um modelo de colonização da Austrália que não deu certo. Tá? E a primeira cláusula da lei é tá? que a terra tem que ser vendida. Tá? E naquele período, né, 1850, assim, tinha muita terra, assim como ainda hoje tem muita terra, né, pública no Brasil. E você sabe que eu tentei ir atrás das receitas, né, porque aí tu vai olhar o orçamento, né, as receitas da União, né, as receitas dos estados da venda de terras. Tá? Elas acontecem, mas elas são insignificantes no orçamento. Tá? Então, as terras, né, passam de pai para filho, tá? E a propriedade surge assim, quase como por milagre, certo? Né? Assim, então, a gente tem, inclusive, eu queria avançar um pouquinho nessa questão, porque a terra, na verdade, ela é essencial, a disputa da terra ela é essencial no Brasil para a gente entender a organização da violência, tanto no campo quanto na cidade. Né? Porque a principal causa, né, a gente tem assistido isso agora com o Bolsonaro, isso aumentou muito, né, da violência no campo, é justamente a invasão das terras tradicionais, a invasão das terras públicas. Né? E da mesma maneira que acontece essa política violenta, e desde o início, viu? Não é de hoje, né? Claro que agora agravou, mas é um modus operandi, né? Ela também se verifica nas cidades, né? Voltando àquele ponto, né, das populações pobres que não têm dinheiro para comprar terra, né? Então, por definição, elas estão fora do mercado, elas vão viver em terras, em lugares que são insalubres, né? Que não pode construir, na barranca do morro, né? No banhado na beira do rio, né? Enquanto que a propriedade oficial e tradicional, né, de grande parte, né, da titulação brasileira, ela é de origem, no mínimo, duvidosa, porque, como eu disse, né, pelo volume de terras que tem no Brasil, as receitas, em termos de vendas de terras, deveria ser enorme, né? Porque tinha um estoque imenso de terras, então o orçamento podia ser engrandecido, né, com a venda dessas terras. Só que a gente não encontra registro no orçamento dessas vendas, tá? Elas são muito pequenas, né? E o que a gente sabe mesmo, e isso é uma marca do período, né? E parece que vigora até hoje, é a tal da grilagem, né? Que virou, inclusive, teve um conceito forjado para isso, né? Se inventou um nome, né, no Brasil, assim, fantástico, né, para falar do roubo de terras públicas, né? E da passagem disso depois de pai para filho. Primeira consideração um pouco mais metodológica, assim, né? Porque, dada a complexidade ali, eu não sei se a melhor chave é em etapas, né? Assim, porque, na verdade, as formas de dominação do capital, elas se sobrepõem desde o início, tá? Por exemplo, no período da colonização do açúcar, que a gente está falando ali, né? Da questão do Gilberto Freire, a gente sabe pelos inventários que os móveis vinham da Europa, tá? Né? No inventário estava registrado um berço fabricado na Holanda, por exemplo. Né? Então, só que mais do que isso, Solon, a questão é que e um pouco assim da questão da invasão do Nordeste, né, pelos holandeses, os holandeses foram cobrar suas dívidas, tá? Porque os produtores de açúcar do Nordeste brasileiro passaram cada vez mais a serem totalmente financiados pelas praças de Amsterdã. Então, por exemplo, o equipamento, né, na hora que eles contraíam empréstimos na Europa, eles compravam os equipamentos né, para moer a cana, né, o engenho, essas coisas, na Holanda. Então, os capitais eram holandeses. Né? E o que acontece, por exemplo, com a invasão do Nordeste e dos holandeses é que os senhores de engenho no Brasil pararam de pagar suas dívidas, ou na verdade nem começaram, porque tinham uns períodos de carência, tá? E quando os holandeses foram cobrar, eles não pagaram, né? E os holandeses invadiram, tá? Então tem uma dimensão, tá? De que essa dominação, né? O Furtado chama dos centros de decisão, né? Mas os centros de decisão tem muitas dimensões disso, né? Isso pode acontecer desde
né, da exportação do berço, por exemplo, né, mas principalmente, né, na questão da aplicação dos capitais, né, dos capitais produtivos, né. Eu acho que é uma boa pergunta, tá? Independente de que sentido, né? Porque, por exemplo, do ponto de vista econômico, a gente está mais integrado, né? Interconectado com outras nações do mundo, né? Mas isso não significa que algumas dessas nações tenham perdido de vista seu interesse nacional, né? Aquilo que é melhor para elas, né? Eu acho que a noção de soberania, né? A gente pode ser parceiro, né? A gente espero que a gente seja parceiro, né, dos nossos vizinhos aqui, né, do Mercosul, da China, dos Estados Unidos, da Europa, né, mas a questão, eu acho que de fundo é a questão da soberania, a questão assim de nós coletivamente sabermos o que é melhor para nós, né, e lutar por essas coisas, né. Então, aí nesse sentido, né, é difícil, viu? Porque a gente vê também, só para conectar com a tua pergunta anterior, Solon, da questão de explorados para parceiros, né? A gente vê, quando a gente olha a história do Brasil, né, a gente vê que em certos momentos, por exemplo, no governo Vargas, no processo de barganha de Volta Redonda, né, o Brasil ganhou um protagonismo internacional e naquele momento se soube, né, enfim, se conseguiu arrancar dos americanos, né, o financiamento para a produção siderúrgica no Brasil, né? Então eles nos viam como parceiros, né? Mas isso, quando a gente faz esse mapeamento da história, a gente vê que em poucos momentos isso aconteceu, né? E os momentos de afirmação da soberania brasileira, elas são visto como ameaça em muitos países, né? Porque o Brasil é um país muito grande, né? Um país que potencialmente ele é muito rico, né? E potencialmente poderia ser muito mais feliz, né? É o aprendizado coletivo, né? E eu acho que, enfim, né, existe uma certa, como eu tinha comentado antes, né, uma certa pouca disposição para comemoração, né? Mas aí sintomaticamente também uma pouca atenção à data, né? Eu acho que é importante, né, a gente refletir sobre isso, porque isso é curioso, né? Que a gente tem que fazer essa autoanálise, né? E tem que levantar as questões da desigualdade brasileira, que ela é inaceitável, né? Porque quando a gente olha ali nos dados econômicos de população, né, o Brasil está entre os 10 maiores PIBs do mundo, está entre as 10 maiores populações, né, o Brasil está entre os 10 maiores, né, assim, sem dúvida ele tem um destino, é muito interessante ler o Zweig lá né, e ele enxergar essas coisas, né, essa riqueza potencial, né, a alegria do nosso povo, né. Eu acho que quando a gente conhece, se a gente viaja para o Brasil e vai para o interior e se dispõe a conhecer mais o Brasil, a gente vê que tem muita coisa boa, né? Que tem, né, enfim, uma civilização estabelecida, né? Com seus problemas, com seus dilemas, né? Com seus lados escuros que não foram resolvidos, né? Mas assim como a escravidão, o 64 também não foi, né? Haja vista, né, a nossa cena política hoje, né? Então, eu acho que é importante fazer esses ajustes, mas é importante, né, considerar essa data. Essa data é um marco. Eu acho que aí o João Carlos tem um ponto que é importante, assim, né? Ele lá no... Enfim, eu já estou adiantando para vocês, tá? Mas comprem o livro para lerem, né? Um comportamento, assim, um pouco birrado, assim, um pouco infantil, assim, né? De levantar apenas as mazelas, quando, na verdade, tem muito mais a ser apreciado, né? E tem um futuro a ser discutido também, né? Porque a crítica ao passado é importante, mas ela também, né, a história não é só aquilo que foi contado no passado, é aquilo que nos coloca hoje, né, as situações para a gente deliberar sobre o nosso futuro, né. Então, uma marca simbólica como essa é uma marca, né, essa data deveria ser mais considerada, né, ela tem que, assim, ser permitido, né, e ser fomentado que essas diferentes visões, né, possam nos fazer construir uma visão de futuro.